5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly! This is called gravity. Fala, ouvintes desse podcast maravilhoso, sejam bem-vindos a mais um episódio sensacional, um episódio que a gente fez uma abordagem um pouquinho diferente, né? O tema do episódio de hoje é a origem do universo, e a gente sempre tenta, né, trazer um episódio de cada área, um da física, um da química e da biologia. Mas hoje, como tem alguma relação, a gente trouxe dois em um só, né? Da física e a química junto nesse episódio. Então a gente falou sobre a origem do universo, como que surgiu o Big Bang, e o contexto histórico desse surgimento, né? Como eles descobriram, como formularam essas teorias do surgimento do universo. E também eu fiz uma pontinha ali comentando sobre a origem dos elementos, né? Que surgiram junto com o universo, né? Os elementos químicos, que são esses tijolinhos que compõem tudo que a gente tem ao nosso redor, né? Seja na Terra, seja numa galáxia, seja em qualquer lugar do universo. Então a gente achou pertinente juntar essas duas ideias e montar então um episódio inteiro sobre a origem do universo e a origem dos elementos. É importante ressaltar que esse tema de origem do universo, tanto do universo como dos elementos, é um tema bem complexo que envolve várias coisas, e então a gente arranhou a superfície, na verdade, desse tema. Tem muita coisa para discutir e quem sabe a gente faça uma parte 2 desse episódio para poder se aprofundar mais em alguns detalhes. Se você quiser contribuir, e agora eu já faço o adendo para falar do nosso Instagram, se você quiser contribuir com alguma coisa, tirar alguma dúvida, sei lá, você não entendeu nada, o episódio poderia ter isso ou aquilo, quiser fazer alguma sugestão ou simplesmente interagir com a gente, você pode entrar em contato pelo nosso Instagram, né, no Quark Podcast, pode mandar uma DM, e é importante que você siga ele, porque a gente sempre divulga os episódios por lá, a gente posta cortes dos conteúdos que a gente faz, e além disso, conteúdos complementares, e está sempre interagindo para que a gente consiga fazer o melhor podcast com vocês, né, a gente consegue interagir e produzir um conteúdo melhor ainda. E no mais é isso, curta o episódio aí. No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente, olha a explosão. Fala aí, galera que está ouvindo o nosso Quark Podcast. Estamos começando aí o nosso... Qual que é hoje? É o 8º? Cara, não faz pergunta difícil. É o 8º. É o 8. 8º episódio do Quark Podcast. E hoje nós vamos fazer uma proposta meio diferente aqui, que, como a gente veio falando aí anteriormente, do mundo microscópico, de quântico e tal. Hoje a gente vai sair um pouco dessa bolha aí e vai falar sobre o mundo macroscópico. Hoje a gente vai falar um pouco sobre... A gente vai dar uma breve introdução à origem do universo, né? Eu e o Fefe aqui, a gente vai tentar manipular algumas ideias, trazer algumas ideias. Novamente eu aqui só olhando e fazendo perguntas idiotas. E o grande Luizeira aqui vai estar aí fazendo o papel do espectador, para ter essa colaboração aí ao longo do episódio. Então, sem mais delongas, aqui está ao meu lado esquerdo temos o Luiz. Opa. E ao lado direito tem o Fefe. Isso aí, opa, bom. Eu tô do lado do coração sempre, né, Luciano? Com certeza. Do lado do meu pâncreas. Obrigado. Obrigado pela parte que me toca. Tá, então, primeiramente, vamos começar aqui. Eu acho que eu devo começar porque... Daí o Fefe vai colaborando. Porque antes do universo, o que tem antes do universo? Não tem nada. Então a gente tem que partir do começo. Mas eu já ia começar com essa pergunta. O que tem antes do universo? O que tem antes? Eu não sei, ninguém sabe. Não tem como comprovar isso ainda. Então nós vamos trabalhar com o que a gente tem. E aí, o que eu planejei mais ou menos para esse episódio aqui foi falar um pouco mais sobre como que surgiu a teoria, né? Que a gente que é vigente até o momento, né? Existem várias outras que tentam explicar a origem do universo, mas aqui a gente tem uma melhor consistência e tem um pouco mais de provas que sustentam ela, né? É a teoria do Big Bang, tá bom? Então, mas antes de tudo isso, a gente tem que dar uma recapitulada na história aí para falar um pouco sobre como que a galera começou a pensar nisso, né?
Então, primeiramente, né, a gente tem, voltando lá na história, as pessoas, né, as comunidades, como a gente já viu lá no episódio da Terra Plana, elas tentavam explicar a origem, né, o que compõe o universo, de onde é que surgiu, como é que funcionava, com base nas religiões e nas crenças, né? Então, se você quer entender um pouquinho melhor, você volta lá no primeiro episódio desse podcast aqui. Que não temos, como é que é o negócio para clicar aqui, mas é só voltar ali no Spotify que você consegue encontrar. E aí, ao longo do tempo, tiveram alguns cientistas que colaboraram para a evolução e para o entendimento do que se era observado ali, né? Como Kepler, que trouxe que ele descreveu um pouco mais da lei das órbitas dos planetas, como que eles funcionavam. Galileu, depois que ele inventou a luneta, né? Ele passou a observar ali o céu e os corpos celestes, né? E ele começou a observar também, descobrindo algumas características, como as luas de Júpiter. E aí, mais pra frente, evoluindo aí na história, tiveram mais cientistas e filósofos que teorizavam sobre isso. Então, ali ao longo do tempo, nessa trajetória aí pré-física moderna, digamos assim, a gente só conseguia observar as coisas e teorizar com base nesses estudos aí dos filósofos e cientistas como Galileu, Kant e Kepler, tá? Mas aí ao longo do século XX, o século XX foi o Big Bang das ideias para você explicar como que funciona o universo. Porque aí, a partir de 1900 ali, as ideias da física já começavam a tentar entender um pouco melhor. E as tecnologias também, devido aos estudos na parte da mecânica quântica, né? As tecnologias já passaram a evoluir um pouco melhor ali a partir do século XX, ali em 1900. Então, durante ali o início, ainda se acreditava que o universo era estático e eterno e o nosso universo seria restrito somente na Via Láctea. Então, eles já tinham observado a Via Láctea, mas não conseguiam observar nada além disso. Então, o poder de ampliação, digamos assim, dos instrumentos ópticos para se observar além da Via Láctea não existiam, tá? Então, ali até o início do século XX era mais ou menos isso que a gente tinha. E aí, dando sequência, ali em meio de 1925, um cara chamado Percival Lowell e o Vesto Slipher, eles acabaram estudando e observando a composição de 45 eu gosto do Lulu porque ele é sempre muito histórico, né, cara? Ele sempre traz uns dados, assim, um contexto, muito massa. Eu já chego tocando zaralho e falo que... Exatamente. É que eu acho que a gente começa a entender como que eles pensaram nisso se a gente pega do contexto histórico, tá ligado? Não, o cara é muito professor. Não, o cara muito professor. É outro Me nível. desculpe. É um elogio, cara. Obrigado. Tá, e agora voltando aqui, os caras lá, o Percival Lowell... Pera aí. O Percival Lowell e o Vesto Slipher, eles estudaram a composição de 45 nebulosas. Tá? E nessa análise que eles fizeram ali, observando, né? Nebulosas, para quem não sabe, a nebulosa é porque eu não sabia o que era nebulosa. A gente, apesar de pensar que físico tem uma matéria, uma disciplina específica para astronomia durante a graduação, a gente tem a optativa, mas eu acabei não fazendo essa optativa. E depois que eu entrei para física, só fazendo um parênteses aqui, eu comecei a prestar atenção mais no mundo microscópico e me interessar mais pelo mundo microscópico que o macroscópico. Porque a gente pensa assim, se eu vou entrar na física, eu vou aprender as paradas do mundo, aí do universo. E você acaba vendo que talvez você tenha atração por outras coisas que podem ser mais interessantes. Então, eu acho que foi meio isso que aconteceu comigo na graduação. Pode crer. Muito bom. Tá bom. Então a nebulosa é conhecida como nébula também. É uma nuvem interestelar de poeira que é composta de hidrogênio e hélio e gases ionizados, tá? Então, para quem não sabe, como ela possui essas propriedades, ela é capaz de emitir aí luz, né, ondas eletromagnéticas, e com essas ondas eletromagnéticas eles conseguiram analisar essas 45 nebulosas. E nessa observação deles, eles acabaram verificando, né, que essas nebulosas elas estavam rotacionando, que essas nebulosas elas estavam rotacionando, e eles calcularam essa velocidade de rotação e também perceberam que ela estava se afastando. E agora eu pergunto para vocês, se vocês só conseguem observar uma luz no céu, como é que você sabe que essa luz está se afastando? Tempo! Eu vou usar uma palavra bonita aqui que pode não ter nada a ver.
Mas tem alguma coisa tem daquele que efeito apontar. Doppler lá? Efeito Doppler! Mas eu sou muito físico, velho. Eu vou virar uma cambalhota. Eu não aqui. fazia ideia. Cara, então vamos lá. mas Eu eu achei que sou o muito Fefe ia bom. saber que era o efeito Doppler e o Luiz não ia saber. Não, já era. Me dê esse diploma de químico aí. Não, cara, puta eu sou um merda, fracasso, cara. Eu entendo de elétron, de átomo, de droga. Então, conte pra nós, Fefe, que você já ouviu falar do efeito Doppler? Ai, cara, sinceramente eu já ouvi falar, mas eu não me lembro. Então eu vou contar pra você. Então, eu já ouvi o efeito Doppler. Já ouviu? Então você vai colocar na edição esse efeito Doppler aí. Eu vou Da edição. colocar. É igual quando passa... Não, conta! Calma, cara. Tá bom. Deixa eu criar Desculpa. expectativa Então, no piá. cria. E no ouvinte também, né? Porque agora o Fefe tá fazendo o papel de ouvinte. É, isso Tá, aí. então, primeiramente, imagine que... Ó, que nem eu falei. Agora, imagine que a gente tá dentro do carro. Eu tô no motorista. O Fefe, como tava do lado direito, ele tá no passageiro. E o Luiz tá aqui atrás de mim, no passageiro também. Na cadeirinha, bem Bem bonito. bonito. Eu tô aqui Todos dentro do de carro, cinto. estamos aqui dentro do carro conversando. Beleza? Como eu tô falando com vocês e a onda sonora ela se propaga em 3 dimensões, então eu funciono como uma fonte pontual de som, de onda se propagando, né? Sabe quando você joga a pedrinha lá no rio? E daí ela espalha aquela onda tudo igualzinha ao longo do riozinho? É isso que está acontecendo. Eu tô falando e as ondas sonoras que saem de mim, elas se espalham Vai que você consegue. tridimensionalmente. Isso. Tridimensionalmente. Então, o que o Fefe escuta é a mesma coisa que o Luiz escuta, se não tiver nenhuma barreira, mas basicamente é isso que acontece. Certo? Então aqui nós três no mesmo ambiente, tudo conversando, estamos recebendo as ondas que eu tô falando da mesma forma. Agora, nós escutamos uma ambulância vindo lá de trás e ela vem vindo em direção a gente. Ela passa, e daí quando ela passou, ela tem uma alteração do som, da sonorização dela. Eu não sei você, querido ouvinte, se você já passou por isso, de você estar dentro do carro, estar em algum lugar e passar uma ambulância, passar um carro buzinando, mas aquele... Sabe quando passa aquele Celta rebaixado com o som torado de alto, assim? Que ele passa por você tá escutando a música normal. Quanto mais longe ele tá indo, mais devagar a música vai ficando. Ela vai fazendo aquele uau enquanto o carro tá indo. Bota o efeito aí. Esse é o efeito Doppler. Ah, pode Porque crer. como a fonte de emissão tá se afastando, Pode crer. a distância, eu acho que entre a frequência da onda vai diminuindo, é isso, Luciano? Deixa eu te explicar aqui, ó. Imagina que eu tô me aproximando do carro, certo? Então, eu sou ambulância, eu tô me aproximando do carro. Pra mim, eu sou uma fonte pontual de onda sonora. Pra mim, tá saindo da mesma forma. Só que como o carro está se deslocando na mesma direção de propagação de uma das direções de propagação dessa onda, essa onda ela vai ser comprimida. Tá? Então, quando ela está vindo na direção da gente, a próxima onda, digamos assim, que vai ser produzida pelo carro, ela vai ser mais próxima da anterior. E aí isso daí reduz o comprimento de onda dessa onda. Imagine assim, que você tá emitindo um sinal, tipo, eu tô emitindo ondas pro carro que tá vindo. Na verdade, eu tô indo em direção ao carro. Quando eu emitir a onda 1, eu vou estar a uma distância do carro. Mas quando eu emitir a onda 2, eu já vou estar mais perto do carro do que eu tava antes. Quando eu emitir a onda 3, eu vou estar mais... Então as ondas vão ficando cada vez mais próximas. Eu vou empurrando uma onda na outra. Mais próximo da onda que você emitiu anteriormente. Isso. Isso na direção que você está indo. E na direção contrária, né, na parte de trás, essas ondas estão se afastando de você. Por isso que elas têm um espaçamento maior. Elas demoram mais tempo. A distância entre uma e a outra vai ficando maior, né? Isso, ela vai tendo um distanciamento entre elas. É como se você estivesse jogando milho no chão. A cada meio segundo você joga um milho no chão. Só que você começou a correr. E daí quando você está correndo, você ainda joga a cada meio segundo. Só que um milho vai estar mais distante que o outro. Porque você está correndo para trás, aí. Tipo, se afastando disso. E aí, por isso que acontece. Então, você tem uma compressão na frente. Então, essas ondas são mais próximas na frente e são mais afastadas atrás. Então, aqui... Olhem esse... Vocês estão vendo minha live? Abre minha live. Quem quem tá escutando não vai conseguir ver, mas eu tô mostrando aqui uma exemplificação mais visual, um simulador de como que funciona esse rolê. Tá, aqui, ó, Fefe. Olha aqui, ó. Esse daqui é o carrinho da ambulância. Uhum. Beleza?
E aqui tá a gente dentro do carro. E essa ambulância que ela vai andando, olha aqui, ó, como é que fica a onda sonora dela. Que na frente ela fica mais comprimida e atrás ela fica mais espaçada. Sim. Então é isso que acontece. Se você não tá... Pra quem não tem o nosso aplicativo aí, talvez essa seja uma boa conteúdo extra pra gente postar no... A gente vai postar, a gente posta sim no conteúdo extra, vai ficar bem fácil de entender. Vai ficar bem ilustrado pra vocês. Mas enfim, foi pelo efeito Doppler que os caras perceberam que as nebulosas estavam se afastando. Isso. Porque a onda se propaga como onda também, né? A luz se propaga como onda também, né? Isso aí. Então a gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética, né? Então, como ela tem comportamento de onda, ela tem também esse comportamento do efeito Doppler, né? Então aqui, numa parte mais auditiva, a gente consegue perceber a onda mais aguda conforme a fonte sonora, né? Ela se aproxima e mais grave conforme ela se afasta. Então isso daí a gente tem uma diferença entre os dois. Então, fazendo uma comparação disso com a luz, o que aconteceria nesse caso? Então a gente tem o espectro eletromagnético, ele é dividido lá, ele começa nos 400 nanômetros mais ou menos, e ele vai até 700, isso é o espectro visível. Então a gente tem que o 400 nanômetros é aproximadamente ali no azul, né, no roxo, e ele termina lá no vermelho nos 700 nanômetros. E se a gente fizer essa relação, essa comparação com o espectro eletromagnético, a gente tem que as ondas com comprimento de onda maior, elas são vermelhas. E as que têm o comprimento de onda mais estreito, eles são azuis. Então, fazendo uma relação com a luz, ela teria então que ter uma coloração vermelha, caso os corpos estivessem se afastando, e uma coloração azul, caso elas estivessem se aproximando, né? E tanto que tem um exercício que a gente faz durante a graduação que é muito loucura, cara. Você tem que determinar qual que era a velocidade que o cara tava baseado... Tipo, ele enxergou o farol vermelho, tava verde. E a gente tem que determinar qual que era a velocidade que ele tava e saber o valor da multa que ele vai ganhar. É muita loucura, cara. Esse exercício é gostoso de fazer. Se você já fez, participou aí da graduação de física, mande pra nós. Mas então eles descobriram que as nebulosas estavam afastando da onde eles estavam observando, no caso a Terra, né? Isso, elas tinham uma coloração vermelha, então elas... no chamado redshift, né? Mudança ali pro vermelho. Então, isso daí foi um indício, né? De que o universo, né? O que se tem ali no universo estaria se afastando da gente. Daí a gente já olha, opa, como assim? E depois dessa constatação, veio lá Edwin Powell Hubble e Milton Humason, que analisaram novamente essas 45 nebulosas e mediram novamente sua velocidade. E nesse estudo, então, Hubble confirmou, né, o que foi observado anteriormente por Percival Lowell e Vestus Slipher. Ele conseguiu comprovar, então, ele confirmou, né, o que ele já tinha observado, e dessa forma o Hubble postulou a sua lei, que diz que quanto maior a distância, maior será a velocidade de afastamento das galáxias. Então isso daí ficou conhecido como a lei de Hubble. Certo, galerinha? Certo. Tudo bem até aqui? Então, pera aí, só pra eu ver se eu entendi. Então ele diz que quanto mais distante o objeto tá, mais rápido ele tá se afastando também? Isso. Então, além de as nebulosas estarem se afastando, conforme mais distante elas estiverem, mais rápido elas se distanciam. Além de elas estarem se afastando, elas estão acelerando ainda. É uma expansão acelerada. Muito bem perguntado, Luiz. Viu só? Cara, eu sou muito bem em muitas coisas. E deixa eu só jogando aí, talvez eu adiante a coisa, mas então esse fenômeno das coisas estarem se afastando e cada vez mais rápido foi o que levou a se pensar numa grande explosão? Na verdade foi bem isso, porque imagine, na verdade quem pensou nisso, né, foi o Georges Lemaitre, esse garotão. Ele que postulou, cara. Ele era padre, ele estudou filosofia, estudou física ao longo da trajetória dele como padre, mas ele foi sempre focado assim em explicar as paradas, tá ligado? E aí numa dessas ele postulou ali a sua hipótese, que é a hipótese do átomo primordial. Então, nesse momento, né, ele dizia que o universo, ele
se ele estava se expandindo, né, como foi comprovado pelas visualizações que a gente falou anteriormente, em um momento ele devia estar concentrado em um único ponto, né? Porque de onde que viria, de onde que eles teriam essa energia remanescente, digamos assim? Se você faz o caminho inverso de uma explosão, por exemplo, ela vai resultar num ponto inicial, né? Onde tudo começou a se afastar. De alguma forma, alguma coisa deveria ter acontecido anteriormente para que os corpos continuassem se afastando. E aí foi o que o Lemaitre propôs, então, que ela estava concentrada em um único ponto. Foi mais ou menos daí que surgiu, foi ele que teorizou o Big Bang. Então, aqui o Luiz já adiantou pra gente o grande Lemaitre, que colaborou para essa teoria. Tá, então, mas assim, a gente pode dizer então que o universo tá em expansão desde do Big Bang. E vai continuar até sabe-se lá onde. Porque tá acelerado, né? Além dela tá... Porque você imagina, se você explode uma coisa, ela vai perdendo energia ao longo do tempo e ela vai parar, né, de se expandir. O que a gente observa é isso. Mas isso é contra-intuitivo agora a partir desse momento, porque o que foi observado é que ele continua se afastando e expandindo cada vez mais. Isso é um negócio interessante que eu lembro que há muitos anos atrás eu vi um TED Talk, não lembro quem que era o cara, velho, mas ele falava de vários assuntos físicos nesse TED Talk, era sobre uma teoria do multiverso e do combustível primordial e teoria das... Uma salada lá. Eu, na época, não entendi nada. Se assistir hoje, provavelmente não vou entender nada também. Mas uma coisa que eu achei interessante é que ele comentou nessa palestra essa questão dessa expansão acelerada, que era, tipo... Quando você joga uma maçã pra cima, ela sobe e chega uma hora que ela para pra daí ela cair, né? Mas ela cai por causa da gravidade. Mas... o que acontece no universo seria, tipo, você joga uma maçã pra cima e ela sobe e vai acelerando e some lá pra cima. Tipo, como se ela tivesse ela não vai perder essa energia. Se ela ganhasse algum foguetinho embaixo dela pra conseguir... Isso. E ele falou que, por conta disso, pode chegar uma hora que essa expansão do universo acelere tanto a ponto de superar a velocidade que a luz vem até nós. Por exemplo, digamos que a gente tá vendo a nebulosa X... A gente enxerga ela, tem o tempo da luz sair dela e vir até a Terra e a gente enxerga ela. Mas como ela está acelerando, pode chegar um momento que a velocidade que ela está se afastando é mais rápida do que a velocidade que a luz leva para chegar até a gente. Então pode ser que um dia o universo seja tudo escuro. Porque está tudo se afastando tão rápido que a luz não consegue chegar até o ser, sei lá, não sei se o ser humano vai existir quando isso acontecer, mas... Pode ser que você não consiga mais observar corpos celestes porque eles se afastam mais rápido do que a luz chega até a gente. Imagine aqui, você falou que que em algum momento essa luz, o corpo estaria se movimentando mais rápido do que a luz chega aqui, né? E eu te pergunto, por que a gente não consegue enxergar esses corpos, digamos assim, que chegaria a luz deles ao nossa observação aqui, por que a gente não consegue observar isso durante a noite? Porque, tipo, tem corpos que a gente consegue... tem o Sol lá longe, uma estrela, né? Que a gente consegue, a luz dela chega aqui e a gente consegue observar. Mas tem outras, porque se a gente observa... Se o universo é tão vasto e tem tantas estrelas, tantas galáxias, por que a gente não consegue observar isso durante a noite? Se tem umas que a gente consegue e outras não. Falar que isso é uma excelente pergunta que eu posso fazer ela pra você também, porque eu não sei. Posso te contar? Se o universo está se afastando... Vai chegar um momento que ela vai parar de emitir no espectro visível. Entendi. Concorda? E aí, o que chega pra gente aqui, à noite, a gente não tem observação do espectro visível mais. Seria já um infravermelho, no caso. Um infravermelho. Se a gente usar óculos infravermelho, a gente consegue ver durante a noite. Então, a gente tem estrelas que a gente já não enxerga porque elas estão longe, se afastando, que o efeito Doppler faz que a luz dela se torne invisível ao olho humano. Invisível ao olho no infravermelho. Isso aí. Que loucura, hein? Curtiu, né? Legal essas paradas. Massa. Não sei se quem tá escutando entendeu, mas eu entendi e achei sensacional. Se você não entendeu, mande pra gente que a gente vai tentar explicar melhor. Alô, Fefe? Oi, tô aqui, tô. Você tá quietinho? Eu tô acompanhando, é que eu tô prestando atenção. Acompanhou o raciocínio? Derreteu o Felipe ali já. Tô derretendo. Não, eu tava pensando numa coisa que tipo, é muito louca, assim. Por exemplo,
Esse negócio do universo, se ele tá... ele é uma expansão resultante de uma explosão, né? A explosão é um processo exotérmico que tá liberando energia. Se você parar pra pensar que daí o nosso universo é... Tipo, assim... O que eu tô querendo dizer? Numa explosão você tem o sistema, que é o que explodiu, e ele vai liberar energia pra vizinhança. E se o universo tá expandindo e ele tá liberando energia pra onde? Se ele é o universo? Boa pergunta, Fefe. Vamos entrar nesse... Mas aí que tá. A minha pergunta é assim, qual que é a vizinhança do universo? Se a gente tá falando do universo, tá ligado? É muito louco. Pô, não é essa energia de fundo aí que a gente, caso nosso universo se choque com outro universo, a gente consegue perceber isso? Na verdade, não é bem assim. Acho que isso daí tá mais relacionado com as ondas gravitacionais do que com a própria energia inicial que deveria ter no átomo primordial, né? Então, é justamente isso que o Fefe pensou, George Gamow, ele pensou também. Então, ele disse que o universo tão compacto, né? O cara cheio dos nomes, eu tô me sentindo patético agora. É que eu tô com a anotação que, cara, eu sou péssimo com o nome. Então, e daí esse universo compacto, segundo ele, teria muita energia concentrada que com essa explosão, ela teria que ter sido liberada e a gente deveria... ela teria que ter resfriado ao longo do tempo, né? Tanta energia concentrada em um ponto ali, ele deveria ser quente pra caralho. E daí, conforme essa expansão, ela deveria ter resfriado o universo ao longo do tempo. E isso foi teorizado por George Gamow, ali, em 1940. Porque ali, em 1965, dois carinhas chamados Arno Penzias e Robert Wilson, eles estavam ali trabalhando, né? Eles eram pesquisadores, acho que eles eram engenheiros. E eles estavam buscando resolver um problema ali de uma onda eletromagnética, um ruído, que estava atrapalhando as ondas de rádio ali, de comunicação entre as empresas. E aí, esses caras, quando eles foram analisar esse ruído, eles acabaram percebendo que ele não estava concentrado em um único ponto ali, da onde eles estavam tentando se comunicar, entende? Eles estavam recebendo em todos os lugares. Em todo lugar que eles testavam, todo lugar que eles iam, tinham esse ruído. E esse ruído é aquele ruído que a gente escuta quando começa o corte lá do nosso episódio. É esse ruído que a gente escuta, que é a radiação cósmica de fundo, né? Então, é a radiação que é emitida ainda, né? Que está aí existente no universo ao longo do tempo, que é uma comprovação ainda mais forte do Big Bang. Então essa radiação de fundo, ela é resultado da explosão do Big Bang. Ela é a radiação que continua sendo emitida ali, que está ecoando ao longo do universo. E aí... O universo inteiro, provavelmente. Isso. Voltando ali para a questão do Fefe, eles comprovaram que essa radiação ela teria uma temperatura de 2,7 Kelvin. E isso é muito próximo do zero absoluto. Então, a gente pode ver que essa energia ela perdeu força e perdeu ali também. A temperatura acabou sendo reduzida ali, é quase zero absoluto. Então, um ponto pro Fefe. E esses caras ganharam o Nobel por causa disso. Viu só? E você e o Felipe deveriam ganhar também, porque chegou agora com isso. Só tinha que fazer todo o experimento. Tava junto com os caras. Mas um negócio que eu, talvez acho que pra puxar o Felipe pra discussão aí, que eu tenho muita curiosidade depois do Big Bang que começou o surgimento dos elementos químicos? Então, eu acho que já vamos entrar nisso, então. Eu acho que é boa. Agora é o momento ideal. Então, a gente sabe que tudo é feito de átomos. Então, quando surgiu o universo, surgiram os átomos. Tá respondida a pergunta, podemos fechar aqui o episódio. Acabou. É, isso aí. Não, mas falando sério, então, vamos olhar lá, vou começar todo com uma contextualização. Vamos olhar para nossa querida por alguns, odiada por muitos, a nossa tabela periódica. A gente tem lá 118 elementos. Desses 118, deixa eu ver aqui que eu tenho anotado, 93 são naturais e 25 sintéticos. Tá, 25 elementos sintéticos. Obviamente foram feitos em laboratório, com acelerador de partículas, e a gente pode pegar um episódio só sobre esses elementos sintéticos. Não é o foco hoje. Tá, então, elementos sintéticos fica para outra hora. Mas como que surgiram, então, esses 92 elementos naturais? Surgiram a partir de dois processos. Eles surgem a partir de dois processos: a nucleossíntese primordial e a nucleossíntese estelar. A nucleossíntese primordial foi a que aconteceu logo após o Big Bang.
Então veio o Big Bang, surgiram, digamos, o universo surgiu ali, e o que surgiu junto? Né? Ali nas fases iniciais do universo, então a gente tinha apenas partículas elementares. E o que são partículas elementares? Prótons, elétrons, nêutrons e radiação, no caso, né, fótons. E essas partículas, então, elas começaram a se combinar por esse processo chamado de nucleossíntese. E a nucleossíntese é o quê? É uma reação química que envolve núcleo de átomo ou partículas nucleares. As partículas que a gente encontra no núcleo de um átomo, então, são prótons e nêutrons. Então, seriam reações onde você tem um átomo com outro átomo, o núcleo de dois átomos reagindo, ou um átomo reagindo com um próton ou com um nêutron, beleza? Então, foi assim que foram se formando os elementos. Detalhe, essas reações elas não acontecem em qualquer situação. Para quem, caso alguém nunca tenha ouvido falar disso, a gente não tem nucleossíntese acontecendo em temperatura ambiente na Terra, por exemplo. A gente até tem, assim, numa usina nuclear ou em uma bomba atômica, a gente tem reações de fissão nuclear, né, que é divisão de átomos em átomos menores, mas na Terra, assim, naturalmente não acontece. Essas condições, para acontecer essas reações de nucleossíntese, elas estão dispostas ou em estrelas ou nas condições iniciais do universo. Mas então o que aconteceu no início do universo? O próton se combinou com nêutron, que se combinou com outro nêutron, e aí vai. Qual que é o átomo mais simples? O primeiro átomo formado é o átomo de hidrogênio. Isso aí. E o que é o átomo de hidrogênio? Ele nada mais é do que um próton e nada mais é do que exatamente. Nada mais é do que um próton e um elétron. Então esse é o átomo mais simples que a gente tem. Esse átomo, quando ele se combina com um nêutron, a gente tem um isótopo desse átomo, que é o famoso deutério. Talvez não tão famoso assim. Mas o que é um isótopo? Tô conhecendo ele agora. Eu conheci o trítio. O trítio é aquele do Homem-Aranha lá, do Homem-Aranha 2, que eles usam pra fazer. Exatamente. E por aí vai. Mas o que é um isótopo? Então são átomos, são mesmos elementos químicos que têm massas diferentes, têm número de nêutrons diferentes. Então a gente teve primeiro o hidrogênio, ele se combinou com um nêutron, a gente obteve um deutério, que é um hidrogênio com um nêutron. Aí, um deutério reagindo com um nêutron, mais um nêutron, a gente vai ter um trítio, que é um átomo de hidrogênio com 2 nêutrons. E assim vai. Basicamente, esse é um processo. A nucleossíntese primordial e a estelar, elas são um negócio de montar bloquinho. Você vai juntando átomos até que você vai tendo átomos maiores. Então, no início do universo foi assim. Um próton com um elétron formou hidrogênio. Depois o deutério. Outro processo, se a gente combina um próton com um nêutron, a gente vai ter um deutério. Se a gente combinar um deutério com outro nêutron, a gente vai ter o trítio. Se a gente combinar um deutério com um próton, aí a gente vai chegar no primeiro, no segundo elemento, que é o hélio 3. E assim vai. Então, esse processo de nucleossíntese primordial foi assim. Vai do mais simples, que é um próton, vai com nêutron, com elétrons, e até que a gente vai construindo esses átomos que a gente conhece. Viu, Fefe? Eu fico pensando aqui, porque o que a gente sabe de átomos aí é que eles têm uma certa resistência a se aproximarem, digamos assim, devido à sua interação eletrostática, né? E aí eu penso que talvez para que essas, digamos, o hidrogênio ali se juntar com outro hidrogênio, talvez, que nem você falou, tem que ter alguma energia que fosse capaz, né, de juntar tudo isso aí, porque se você for olhar ali, elas têm uma certa repulsão. Não é natural delas se juntarem, né? Sim. Não é o caminho menos energético para elas. Então, só que a gente tem que ter em mente, assim, que são condições bem diferentes, né? Por exemplo, no início do universo, eu até tenho aqui, a nucleossíntese primordial, ela começou com temperaturas da ordem de 10 elevado a 10ª Kelvin. Então, assim, são condições onde, às vezes, a energia está tão alta
que na nucleossíntese, você termodinamicamente é mais favorável você, digamos, romper essa energia de repulsão para formar os núcleos. Até porque a gente tem que considerar que tem a repulsão, né, entre partículas, só que o núcleo, com exceção do hidrogênio, todos os outros núcleos eles têm nêutrons, né? Os nêutrons também que dão essa balanceada de repulsão entre cargas positivas no próprio núcleo de cada átomo. Não sei se era por essa linha que você estava querendo ir, mas... Era mais pra tipo, tentar evidenciar a energia que seria necessária para que isso acontecesse, né? Então, um pouco mais um ponto, digamos assim, pro Big Bang, porque essa energia, ela era muito alta no início ali. Então, para que fosse vencido, né, essa barreira eletrostática aí, deveria, então, existir uma energia gigantesca para que esses elementos fossem se juntando. Justamente, que nem eu tava falando, tipo, são condições, assim, muito agressivas de energia para essas reações acontecer espontaneamente, né? Nessa condição, vale mais a pena você romper passar esse limite de energia de repulsão para formar os átomos, mas são condições bem agressivas. Mas então ficou essa poeirada aí de elementos, no caso, né? Foram se formando os elementos. Eles foram se formando até o lítio 7, o isótopo do lítio 7. Aí, depois disso, aconteceu que nem a gente estava falando, o universo, depois do Big Bang, ele constantemente está expandindo, né? E com essa expansão, a densidade e a temperatura, elas abaixaram, não sendo suficiente para dar continuidade para as nucleossínteses acontecerem. Então, tipo, no começo do universo, a gente foi reagindo até se formar lítio 7. Daí parou. O processo se encerrou. Como que ele deu continuidade? Nas estrelas. E como que surgiu as estrelas? Como que os corpos celestes surgiram? Bom, isso é uma pergunta que eu não sei responder, cara. Eu acho que o Luciano pode saber. Eu deveria saber, mas eu não sei. Foi um agregado, foi um acúmulo o que eu entendo é que essa poeira que planava aí no universo foi se acumulando. Foi começando a se acumular, acho que por atração gravitacional dessas partículas, né? Não, então, eu suponho que sim, eu não posso precisar porque eu não sei, na verdade, isso é falha minha. Então vamos fazer um episódio aí sobre criação de estrela. Pois é, a noção que eu tenho disso daí é que talvez tenha alguma relação com aquelas nebulosas, né, que são, digamos, poeira ali, são gases que, de alguma forma, elas dão origem às estrelas, que tem... Eu acho que tem estudos específicos só para falar de estrelas. Eu acho que talvez dá pra gente fazer um episódio paralelo onde a gente fala só disso. Beleza, mas então a estrela feita, como que essa síntese de elementos continuou sendo... Deu continuidade e parou no lítio 7? Então, daí que a gente tem vários processos para formar outros núcleos, outros átomos, né? E ali basicamente o que foi construído, o que foi formado no início do universo se combinou nas estrelas e deu continuidade. E dali, na estrela, a gente tem alguns processos, por exemplo, a queima de hidrogênio. Então, é chamado queima, né, pelos astrofísicos, mas basicamente você tem átomos de hidrogênio se combinando até formando deutério, trítio, até que você chega no hélio. Depois do hélio, a gente vai ter uns processos que vão levar à formação de átomos, né, como carbono, nitrogênio, oxigênio, mas são várias reações, né, isso é importante ressaltar, tipo, há uma energia muito alta e vários elementos se combinando ao mesmo tempo, então você vai ter vários núcleos novos sendo formados, mas é importante ressaltar que a nucleossíntese estelar, ela acontece tem dois tipos, que é a nucleossíntese quiescente, que ela acontece no tempo de vida total de uma estrela. Então, digamos assim, a partir do tempo que a estrela nasce, até ela virar uma supernova e explodir, ela vai fazer essa nucleossíntese quiescente. E essa nucleossíntese quiescente, ela gera todos os átomos que a gente conhece até o ferro 56. Então vai do hidrogênio até o ferro 56, que é formado nesse processo. Os outros átomos mais pesados, eles não são formados pela nucleossíntese quiescente
eles são formados por uma nucleossíntese que requer mais energia. E essa energia acontece, digamos, no momento drástico da formação de uma estrela, que é da formação não. Acontece no momento drástico... Da vida de uma estrela. Isso, da vida de uma estrela, que é o fim da vida dessa estrela. Quando ela tá, tipo, entrando no estágio final e ela se transforma numa supernova. Que aí a energia é muito maior. E com essa energia muito maior, então a gente começa... a gente pode formar outros átomos depois do ferro. E esses átomos só são liberados no universo a partir do momento que essa estrela colapsa numa supernova. Tipo, mesmo o ferro, não é uma coisa que ela tá sintetizando e liberando como uma fabricazinha. Exatamente. Ela tá sintetizando na própria composição dela mesmo. Isso, tanto que a energia gerada dessas reações é energia proveniente das estrelas. Uhum. E uma coisa que evidencia isso que você falou é que na verdade evidencia que as supernovas elas não são tão frequentes no universo como estrelas. Por quê? Porque depois do ferro, a abundância dos elementos é muito menor. Então isso é um indício de que esses processos de explosão de estrelas, essas supernovas, elas não são tão frequentes quanto a nucleossíntese estelar que a gente vê, por conta da abundância desses elementos. Então provavelmente os elementos químicos que a gente tem hoje na Terra e os metais da Terra, tudo vieram de estrelas que foram explodindo e colapsando e liberando esses elementos foram reagrupando em outros corpos celestes e esses elementos que se juntaram para formar a Terra. E é por isso que nós somos feitos de poeira de estrelas. Viu? É porque durante muito tempo a Terra foi bombardeada, né, por meteoros e corpos celestes pesadões, né? Foram trazendo mais elementos. Com certeza veio. E a gente teoricamente conhece todos os elementos químicos naturais? Tipo, tudo no universo é formado por esses tijolinhos que a gente tem aqui na Terra também? Até agora, o que foi identificado pela astronomia, sim, é composto por esses tijolinhos que a gente tem aqui na Terra também. Até porque se você parar pra pensar, né, tipo, o processo... um detalhe bem legal. Essa abundância de elementos, ela é bem semelhante, seja no Sistema Solar, seja na Via Láctea, ou em outras galáxias, outras estrelas. Essa proporção? Existe um gráfico de abundância. Deixa eu ver se eu acho aqui de onde eu peguei. Vou mandar pra vocês... mandar pros nossos espectadores... Mas quem tá ouvindo não vai ver. Mas assim, existe essa... uma proporção semelhante para todos esses sistemas que compõem o universo. Então isso indica duas coisas. Primeiro, que veio tudo de uma coisa só, do Big Bang. E segundo, que o processo de formação em estrelas é semelhante em qualquer galáxia. Então, dá para afirmar que sim, a gente tem conhecimento, pelo menos se não de tudo, da maioria dos elementos que compõem todo o universo. Que loucura, né, cara? Cara, de explodir a nossa cabeça. Inventaram elementos aqui, né, cara? Daí são os sintéticos, né? Isso aí, isso aí já é outra... Isso aí não vamos dar spoiler de queimar um possível tema aí. Não, eu só ia falar que, tipo, esse negócio de elemento sintético, cara, é de explodir a mente, assim, o porquê que eles existem. Enfim, vou fazer um suspense, assim, quando você descobrir, você vai ficar de cara. Por que os caras estão tentando criar elemento sintético todo ano? Faça um teste no BuzzFeed pra ver qual elemento sintético você é. Mas, então só pra fechar o repolho, pra gente recapitular a origem do universo. A teoria mais aceita hoje, que é a do Big Bang, provavelmente no início de tudo ali no tempo, não sei se eu posso chamar assim de tempo zero, era um acúmulo de alguma coisa que explodiu. Não, um acúmulo de alguma coisa que viria a explodir. E daí quando isso explodiu, rolou toda essa... Logo após a explosão, de certo, já começou a rolar essa síntese de elementos químicos aí que o Felipe falou. Sim. E essa explosão que foi gigantesca, que continua aumentando e expandindo... E no meio disso foi se acumulando elementos, e os elementos foram virando corpos celestes que eram estrelas, que criaram outros elementos que colapsavam em supernovas e liberavam tudo de novo, que se agrupavam. Foi o que deu origem ao universo que a gente tem hoje. Uhum.
Muito bem. E esse universo continua a se expandir. Continua. Não parou e não vai parar, provavelmente. Porque ele não perde, ele não aparenta estar perdendo energia. Porque é daí que vem a ideia da energia escura, né? Porque seria essa energia que daria a continuidade dessa expansão. Porque, em tese, essa energia já deveria ter acabado, né? Essa energia da explosão ali. Da explosão. Então, na verdade, o que se teoriza, né? Que essa energia que dá continuidade a essa expansão é decorrente da chamada energia escura. Então, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não sei muito, e eu acho que até não tem muito sobre isso, mas a ideia o conceito da energia escura, ele veio também de estudos e descobertas devido a o distanciamento das galáxias. Energia escura é o detergente que deixa as coisas continuar escorregando mais rápido. Isso aí. Ele vai, não deixa perder, vai deixando mais não liso. deixa diminuir essa velocidade de expansão, então. Isso aí. Essa energia escura. Mas acho que é isso, galera. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Eu acho que todo episódio de física é pesado. Sim, sempre é. Mas é uma coisa interessante, né, cara? A gente respondeu... A gente não, né? A gente trouxe informação de como que a ciência responde, de onde que a gente veio. Mas agora, Sim. a questão filosófica. Pra onde que a gente vai? Putz! Aí, ó. Pra onde que a gente vai? Do jeito que nós estamos indo, nós não vamos pra muito longe, não. Exatamente. Mas, ó, aí, ó. Já temos essa noção de como surgiu o universo. Agora... Talvez para um próximo episódio aí vamos trazer como que surgiu a vida. Talvez, né? Fica interessante trazer massa, isso daí. Eu acho que até dá pra pincelar aquele momento que o Fefe falou, né? Fefe não, acho que foi eu que falei. Que os meteoros vieram aí e trouxeram os elementos. E por que não trouxeram? Sim, tem toda essa questão. Dá pra falar um pouquinho Então aí, ó, pra uma continuação desse episódio, vamos ver se fazemos já pro próximo. A série Origens. Original do Quark Podcast. A gente... Vamos pensar, vamos dar uma olhada aí como a Terra se formou e a vida na Terra se formou, então. Acho que fica show de bola, então, galerinha. É isso aí. Muito bom, muito bom. Eu acho que dá pra nós finalizar, né? Então... Me buguei. Buguei aqui. Falar muito obrigado para você que escutou até aqui, né? Observou aí algumas das teorias, algumas não, a principal teoria de como surgiu o universo e também acompanhou aí até onde que a física, esse é um dos limites da física, até onde a física explica, né? Que é a motivação da expansão do universo, energia escura. Então, eu acho que a gente conseguiu passar bem aí pros ouvintes como que funciona toda essa ideia do Big Bang. Já ficou aí de bônus que tem muito mais estrela que tá aparecendo no nosso céu que a gente não enxerga também. É isso aí. Já deixamos o gancho para outros. E puxar esse conteúdo adicional, vamos mostrar como é que funciona esse efeito Doppler aí. Que eu conheci o efeito Doppler num episódio de Big Bang Theory. A roupa que dele. O Sheldon vai fantasiado de efeito Doppler numa festa lá. Quando eu assisti eu não sabia o que era. Então, eu fui descobrir depois, mas todo mundo achou que ele tava fantasiado de código de barra ou de zebra. Ou até radiação cósmica de fundo, que era o que eu achava que ele tava vestindo. Mas vai ficar massa e a galera vai ver isso, que é um fenômeno bem que a gente presencia várias vezes ao longo da vida. Eu já cansei de ver essa questão de sirene, de música, de carro de pamonha que vai mudando, parece que vai ficando em câmera lenta o som. Show de bola. Eu acho que pra mim ficou mais claro esse surgimento do universo aí. É muito louco, na verdade, tipo, a gente não consegue explicar ainda muito bem o surgimento do universo, porque, pelo menos eu vi num dos textos que eu li pra me preparar pra falar dos elementos ali, tipo, falava que pra explicar o Big Bang você precisa de uma teoria da física unificada. Que envolva, acho que, mecânica quântica, relativística e tal, que a gente ainda não chegou. Aí um tema aí pra frente pra nós falar dessa teoria unificada aí, como é que anda. Teoria das cordas e tal. Isso aí acho que a gente vai ter que falar, porque é sensacional. Provavelmente vai ser esses episódios que eu não vou entender nada. Esse vai ser pesado. Mas então, é isso.
nos sigam lá nas redes sociais, interajam qualquer dúvida, qualquer coisa que não deu pra entender. Eu acho que a gente tá meio que aprendendo junto algumas coisas, que nem essa, como são 3 grandes áreas e cada um é de uma delas, todo episódio a gente acaba aprendendo alguma coisa. Eu, por exemplo, aprendi várias coisas que eu não sabia sobre a origem do universo, e se você aprendeu alguma coisa que você não sabia sobre a origem do universo, é esse o nosso objetivo e já estamos satisfeitos e orgulhosos disso, então. E se você tiver alguma coisa pra complementar, manda lá no nosso e-mail, @quartpodcast, quartpodcast@gmail.com. Manda no Insta, manda em qualquer lugar aí, vamos continuar essa discussão, esses debates sobre ciência, e que essa é a ideia. Show de bola! E se por um acaso você souber pra onde a gente tá indo, por favor, responda. Cara, eu não sei se eu quero saber. Responda pro Felipe. Manda uma vou ué. ficar nesse mistério aí. Se você for uma pessoa muito inteligente, me diga que eu quero não saber. Não quero spoiler pra onde estamos indo. Mas valeu, falou! Falou! Tchau! Explodiu, ela provou, repetiu, repetirei, de um jeito que ela pede mais.